Amigo, amiga, pois bem, chegou a hora do nosso Se Liga e você não deixe de inscrever-se na nossa página, dar o seu like aí, para a gente saber que você está gostando da gente, porque a gente gosta muito disso. Assunto desse programa dá prosseguimento ao assunto do programa passado, recente, onde a gente falava da eleição americana, a interminável eleição americana que terminou. Acabou com o Joe Biden eleito e Kamala Harris também. Aliás, eu acho que pela primeira vez a gente vai ter um governo mesmo de duas pessoas, de um vice tão atuante quanto o presidente. Ou não? Vamos saber agora, nessa conversa boa aí, sobre democracia, sobre Estados Unidos, sobre o futuro deste país tão importante para todo o planeta, com os nossos craques, o publicitário Lula Vieira, o designer Marcelo Pereira, o também publicitário Elísio Pires, o consultor Paulo Fraga e o economista Manuel Pedim. E quando é política, eu gosto sempre de começar pelo Elísio. Ele parece que põe uma lupa, ele não é aquela agência de mentiras e verdades, mas ele põe uma lupa sobre a eleição. E o que você viu nessa sua lupa, nesse resultado americano, meu caro Elísio Pires? Eu quero fazer um destaque sobre o grande eleitor do Biden, quem decidiu a eleição, no final da eleição. Só para lembrar, no início, lá atrás, a preferência, a prioridade era o Trump, né? Todas as pesquisas, comentaristas, etc. Até que surgiu uma figura chamada Barack Obama, que entrou profundamente na campanha e o resultado tem a ver com o trabalho dele. Acho que tem tanto a ver com o trabalho dele que já apareceu o nome de uma nova candidata em 2024. Não sei se vocês já viram esse boato. Quem é? Michelle Obama. Michelle Obama. Que, aliás, permite, só para lembrar, teve uma mulher de presidente da República que foi candidata na eleição contra o Trump, né? E que perdeu. Mas eu acho que a Michelle pode ganhar. Tem uma diferença enorme entre a Michelle e a Hillary, que a Michelle é benquista. Ao contrário da Hillary, que todo mundo acha antipática, que acha que é uma pessoa sem empatia, muito cerebral, que está sempre articulando coisas pessoais ou projetos pessoais, a Michelle é tida como uma pessoa exatamente contrária, que vai a campo, que abraça as pessoas, que procura pensa em políticas públicas generosas. Se ela concorrer, ela deve ter chance. É muito cedo para falar, né? De toda forma, Paulo Fraga, a própria Kamala Harris já falou que essa não vai ser a última mulher a ocupar esse posto nos Estados Unidos. Já é pavimentando uma eleição própria, ou sinalizando a possibilidade até de uma Michelle chegar por aí. Como é que você viu essa eleição, Paulo? Dentro do aspecto que vocês estão comentando, eu acredito que o que ela falou é por crença pessoal mesmo, né? E a importância de uma mulher como ela, com a história de vida dela, chegar onde chegou. Sob o ponto de vista de uma mulher como presidente numa próxima rodada, eu faria uma aposta mais nela do que na Michelle, entendeu? Até porque é uma mulher que, teoricamente, está muito mais bem preparada e terá agora pela frente 4 anos de treinamento intensivo sob o ponto de vista dos desafios que se colocam para um presidente de um país com a dimensão dos Estados Unidos, né? Queria te acrescentar mais ainda. O presidente que poderia ser candidato à reeleição vai ter 82 anos lá na Exatamente, é isso mesmo. Não dá, né? É isso mesmo, não dá. É isso. Não, a reeleição, Marcelo Pereira, do Biden, eu acho a missão impossível. Acho que ele também sabe disso, eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, esse novo momento americano de ter uma mulher atuante, desde sempre, e ao que parece também vai estar nesse governo Biden, racha mais os Estados Unidos, une mais. Tem gente até falando que é uma democracia frágil para suportar um sacode desse. É ou não é? Se os Estados Unidos é uma democracia frágil, imagina as outras, né? E realmente o que aconteceu nessa eleição, assim, nos últimos anos, mostrou as fragilidades da democracia americana, né?
Não, mas é uma coisa que aconteceu no mundo inteiro, né? Com essa coisa da internet, do cansaço com essa forma de representação, a falta de representatividade que as pessoas sentem, mas principalmente essa coisa a falta de uma base comum, né? Entre as pessoas, de uma forma geral, né? Que faz com que a polarização aumente muito, né? Mas eu acho que não é o caso nem de ser uma mulher, no caso da Kamala Harris, que é uma mulher preparadíssima e tudo, é o fato dela, dentro do Partido Democrata, ela ser muito mais progressista e muito mais de esquerda do que o Biden, né? Que é uma figura mais conservadora, mais, enfim, que é talhado para esse momento de reconciliação, né? Mas tem muita gente que teme, ou, enfim, que acha que ela seja talvez progressista demais, né? Lula Vieira, Estados Unidos da América em destaque, uma eleição que mostrou que, quer dizer, o que a gente já sabia, que essa coisa de direita e esquerda é muito volátil. Você tem um Trump republicano, né? E você tem, de repente, outras figuras no Partido Democrata extremamente conservadoras, como se fossem até de um outro partido, não liberais. Acabou esse negócio, até nos Estados Unidos, essa demarcação, que aqui no Brasil a gente insiste em ver nessa campanha. Eu vejo tantos amigos vendo os democratas tão à esquerda e os republicanos tão à direita, coisa que eu não vejo, ou eu tô vesgo? Eu acho que votar por ideologia uma pequena parte da população faz. Vota por amor, por uma identificação muito mais voltada ao coração do que ao racional. Você escolhe, como você escolhe tudo na vida, não fosse eu publicitário há 40 anos, ou 50, tudo na vida que você escolhe é primeiro por amor, primeiro por simpatia, primeiro por impulso, e depois você vai construindo a racionalização. Mas eu queria lembrar que essa moça, espero que futura presidente dos Estados Unidos, ela pergunta no discurso dela como unir uma família desfeita, da mesma forma que se une uma nação. Amor, compreensão e pequenos atos de compaixão. Eu acho isso uma posição deslumbrante. É claro que vão dizer que eu estou sendo babaca. Evidente que quem se sente frustrado com essa eleição, ou quem se sente conhecedor de política, dos meandros da política, vai achar que essa é uma reação muito mais do coração do que racional e não há espaço para a racionalidade. Eu acho que realmente essa foi uma vitória que poderá levar a outras, e uma delas é finalmente a gente ter uma presidenta nos Estados Unidos com todo esse preparo, com toda essa visão de nação e com essa generosidade que parece que a Jill tem. E realmente eu estou muito feliz, eu estou bastante entusiasmado com essa vitória nos Estados Unidos e espero que ela se reproduza em muitos outros lugares do mundo, inclusive no Brasil. E vale para a prefeitura, vale para o governo do Estado e vale também para a presidência da República. Pois é, Tedim, vem aí uma nova postura, né, diferenciada quase que em 100% da do Trump, para lidar com os Estados Unidos, com a história dos Estados Unidos, que é um país que a gente conhece como um país conservador. Mas é sinal de mudança? O que é isso? O que vem por aí, Tedim? Não, eu acho que é o contrário. O país é de uma, assim, fora as costas, fora os lados, né, a costa leste, a costa oeste, e a costa leste só a parte de cima, o nordeste americano, eles não são tão conservadores assim. Você pega o estado de Nova York, pega os 3 estados onde tem as cidades principais, né, que é o estado de Nova York, Illinois e Califórnia. Não são estados conservadores, em hipótese alguma, são estados mais progressistas. Mas são estados também onde tem cidades cosmopolitas. Nova York talvez seja a mais cosmopolita do mundo, junto a Londres, porque os asiáticos
tem muita gente do mundo inteiro, mas a cultura chinesa é preponderante. Mas você pega Londres e Nova York, são cidades realmente bastante internacionais. Eles são muito progressistas, mas os Estados Unidos é conservador e o Trump perdeu. Mas as políticas e as ideias do Trump ganharam. Tanto que aumentou a posição, o número de deputados na Câmara, lá, que ele chama Casa dos Representantes, que é a Câmara dos Deputados dele. No Senado, os republicanos perderam uma cadeira só. Empate. Senado deve estar empate. Não, mas eles tinham dois. Quem vai desempatar é a Kamala. Ainda não deu empate. Os republicanos tinham, acho que, 3 senadores a mais. Se eles ganharem os 2 que foram para o segundo turno, eles vão ficar com 52, ou seja, perderam 1. Se eles perderem os 2, vai ficar empatado, e o desempate lá Kamala é a vice-presidente, que é o presidente do Congresso. O americano é o vice-presidente da República, é uma coisa diferente do Brasil. E ela que faz o desempate. Mas, enfim, vai ter que ganhar os 2. Na verdade, um dos candidatos democratas da Alabama está na frente, mas o outro está perdendo. Então, vamos ver. Mas, como diz Elísio Pires, segundo turno é uma nova eleição. A gente não sabe o que vai acontecer. Eu acho que os Estados Unidos continua conservador, não mudou. Eu acho que até aprofundou a posição conservadora no Congresso. E isso é preocupante. Agora, o Executivo não. O Executivo agora vai voltar ao velho normal. Não tem... Finalmente vai voltar a ser um país mais internacional, com todos os defeitos que tem, com todos os problemas que tem, mas vai voltar a ser um país normal que as pessoas vão olhar com algum respeito. Elísio, com um Congresso mais conservador, ou ainda conservador, como disse o Manuel, continuadamente, e mais um governo mais liberal, que vem com Biden e com a Kamala, você acha que as coisas vão rolar como sempre, vai ter problema? Como é que você está vendo que vem por aí? Eu acho que vão rolar como sempre, até porque estamos falando de um presidente, né, comparando com o anterior, muito mais capaz de negociar, de criar, né, uniões, etc. e tal, do que o Trump. Mas não tem dúvida nenhuma disso. E outra coisa que eu queria esclarecer, que foi falado ainda agora aqui, é o seguinte: direita e esquerda é um conceito de 1789. Está na hora de rever esse conceito. Está na hora de rever. E outra coisa, eleição pode até rimar com razão, mas o que funciona é emoção, sem dúvida nenhuma. Claro, evidente. Aliás, diga-se de passagem, só político e profissional da área pode dizer uma coisa assim, porque as pessoas inventam as maiores razões racionais para o voto e para a compra. E daí você nega toda uma história de relação com o consumo e com a eleição que existe e está aí para provar. Não há nenhuma razão que domine nem o consumo, nem a escolha de candidatos na hora de votar. Eu li nessa semana um artigo que tem uma observação que eu concordo plenamente com ela. A observação é o seguinte, que o Jango, porque naquela época o Jango se elegeu vice-presidente da República, você votava separadamente para presidente e para vice-presidente. Ele foi eleito, sabe por quê? Por causa de um versinho que dizia, na hora de votar eu vou jangar, é Jango, é Jango, é Jango lá. Na hora de votar eu vou jangar, eu vou jangar, é Jango, é Jango, é o Jango lá. Foi isso que elegeu ele. Marcelo Pereira. Aliás, uma obra-prima. Uma obra-prima, é verdade. Muito um grande compositor de jingle, né, Paulo? A altura do Lula lá e o nome dele é Moreira. É verdade. O nome dele é Moreira, eu até tenho uma certa responsabilidade nisso, mas vamos deixar isso para lá. Total. Mas eu vou manter em segredo, Elísio. Tá, okay. Pode deixar que eu vou manter em segredo, tá bom? Marcelo Pereira, eu fiquei muito impressionado com as imagens internacionais do comício dos dois, do Biden e principalmente da Kamala, vendo mulheres brancas aos prantos, emocionadas em ver uma mulher no poder. Ela vai unir esse voto feminino nos Estados Unidos, você acredita? Não. Foi uma emoção passageira? Eu não sei se chega a ser
o fato dela ser, a questão do gênero ser uma coisa tão, eu não sei, posso estar enganado, assim, mas ser uma coisa tão forte assim, a ponto dela unir as pessoas por isso, eu não sei se isso é uma coisa que dure tanto tempo, não sei. Concordando com tudo que o Elísio e Lula falaram, se essa questão do gênero está acima de algumas outras questões, sabe? Você não acha que tem apenas a questão do gênero, a questão migratória, aquela filha de Diana com jamaicano, não é isso? Diana com jamaicano. Na questão da emoção tem um negócio interessante. Eu li um tempo atrás um livro de eu não me lembro o nome do cientista político americano, dividindo os eleitores de uma forma geral, né, o público em três categorias, né, os hobbits, os Spocks e os hooligans. Os hobbits é a maioria das pessoas que são apolíticas, digamos assim, que não estão ligando muito, não se envolvem muito, vão e tal, aquela coisa, que não... Enfim, tem os hooligans, que são os trolls, né, os caras assim mais polarizados, mais fanáticos e tal, e tem os Spocks, que são a minoria, né, que são os que seriam, talvez, que, se você falar pejorativamente, os isentões, assim, as pessoas que pensam mais, que racionalizam mais, né, que ponderam mais, né, e analisam mais, tentam entender melhor as coisas, que são costumeiramente a minoria, né? Mas a maioria é de hobbits, segundo esse cara. Acho que faz algum sentido. Paulo Fraga, você que tem a resposta para essa questão que todos nós 5 aguardamos. Quando é que o Brasil e a China, esses mercados fantásticos comerciais mundiais, vão aceitar a eleição do Biden e começar uma discussão comercial internacional para valer? É difícil de dizer o que está por trás dessa estratégia, se é que existe uma estratégia, né? Então, esse processo americano ele é um pouco confuso, digamos assim, né? Eu acho que, na prática, os votos não estão todos... as urnas não estão inteiramente fechadas, tem algumas coisas ainda que faltam apurar. Essas coisas não mudam o resultado da eleição, mas o processo não terminou, né? O jogo só acaba quando termina e o jogo não terminou ainda. Mas é difícil, na pergunta que você fez, avaliar o que se passa pela cabeça de quem não tem nada na cabeça, entendeu? Então, que é o nosso caso específico. No caso da China, é diferente e eles certamente terão lá os seus motivos, que eu confesso que prefiro não arriscar. Mas a prudência nesse momento, até porque a judicialização ainda vai estender um pouco essa questão, prudência nesse momento não faz mal a ninguém, né? Agora, muitos países importantes por aí pelo mundo já felicitaram, já falaram com... Não, a Merkel, você não viu? A Merkel foi sensacional. Netanyahu também já deu. Pois é, porque isso tem uma questão também de prestígio em relação a quem ganhou, né? As pessoas correm para felicitar mais rápido, porque isso fica melhor no filme, né? Uhum. Mas realmente a questão judicial, a coisa aparentemente vai se estender, né? Porque vai se estender, mas vai mudar? Então, a chance de mudar é muito pequena, porque o que está sendo alegado, diferente do que foi feito na época do Gore contra o Bush, é que tem fraude, e não tem nenhuma evidência de fraude. Então, muito dificilmente as cortes vão aceitar, os tribunais vão aceitar a argumentação do Trump. Em tese, teoricamente, poderia mudar. O único lugar que é obrigatório ter a recontagem é no Alabama. Mas se ele perdeu o Alabama na recontagem, não faz a menor diferença. Também na Geórgia, acho que na Geórgia tinha essa... Alabama nada. Aqui é Alabama. Na Geórgia. Na Geórgia. Mas é interessante isso, você vê, até nisso, essa herança do Trump ainda, né, da coisa de você não jogar o jogo democrático, não seguir os ritos, né, as regras não escritas, né, quase de cavalheirismo mesmo, né, ele assim, o cara não quer, ele não está judicializando porque ele não quer sair, né, não há nenhuma razão objetiva para que aconteça isso, né. Então, o que ele está fazendo é o que os neopopulistas em geral fazem, de criar uma realidade paralela que você possa regimentar e se fortalecer, juntar quem
quem está com você e ficar nesse negócio, né, até onde der, né, para que você fique em evidência. Tem uma pessoa que está multiplicando isso, que é o Giuliani, né, o Rodolfo Giuliani. Mas tem muitos republicanos que não aguentam ele, né? Aguentam mais ele. Multiplica isso, né, muito mais. E a Melânia já pensa ao contrário, né? Agora, deixa eu perguntar uma coisa a vocês, substituindo o nosso querido Barbosa. Quem, no processo eleitoral americano, é o responsável para oficialmente reconhecer que o Biden ganhou as eleições? A Suprema Corte. Tanto que é a Suprema Corte que faz como é que fala? O juramento dele, quem toma é o juiz. Quer dizer, quem faz a entrada, quem oficializa a posse dele é o presidente da Suprema Corte. Para eleger o representante, a lei é estadual. Para o rito da Suprema Corte, é federal. Quer dizer, então, depois de eleito no colégio eleitoral, quem dá posse é o Suprema Corte, que é o presidente do Supremo. Uhum. Tá? Então, é ele que dá lá o certificado. Que nem aqui. Quem dá o certificado aqui é o TSE. Só que lá não tem TSE. Lá não tem TSE, então é a Suprema Corte. Então quem é que dá? A Suprema Corte. A Suprema Corte. É interessante, voltando a essa coisa da contagem e tal, da judicialização, é interessante voltar e comparar, né, com o que aconteceu na eleição do George W. Bush, né? E houve uma recontagem só na Flórida, num condado lá, que ele ganhou por 550 votos. E depois de um tempo, o Al Gore reconheceu, cumprimentou e tal, e foi tudo bem, vida que segue, né? Não, mas tem um detalhe. A Suprema Corte deu ganho de causa ao Bush porque estava demorando demais e tinha risco de uma crise institucional muito forte. Então, a Suprema Corte disse, vamos parar a contagem, porque eles já tinham contado, já tinham recontado e queriam recontar de novo. Aí a Suprema Corte falou, não, chega, já está demorando demais. E aí, na hora que a Suprema Corte falou que está na hora de parar, o Gore nem titubeou. Essa atitude, né, republicana, não do Partido Republicano, republicana, do Al Gore, de respeitar e seguir o processo, uma coisa que aparentemente o Trump está longe de fazer. Né? Então, é bom pegar esses pontos que vocês estão comentando e o que chama atenção entre os aspectos positivos e negativos da democracia americana e do processo eleitoral, francamente, um país com a dimensão, a maior economia do mundo, nós estamos com uma semana praticamente completa das eleições e nós não temos os votos apurados, e nós temos dúvidas em relação a algumas questões, entendeu? Não faz sentido isso, um país como os Estados Unidos não ter um processo e um sistema eleitoral eletrônico que dê credibilidade e que não permita que pessoas com padrão ético do Trump coloquem as coisas da forma como ele coloca, entendeu? Diz que lá na Coreia do Sul não tem esse problema de saber se só tem um candidato, não tem problema, não tem conflito. Paulo Fraga, agora não se esqueça que o seu presidente, seu ídolo, o Messias, está querendo que volte o voto de papel. Ele acha que há fraude com o sistema eletrônico, tanto que ele foi eleito em primeiro turno na eleição que ele foi eleito. Ele declarou isso logo depois da eleição. Ele quer voltar para o votinho em papel. Só que esse Messias a quem você se refere, ele é um caso de internação, entendeu? Não serve como padrão de referência. E como todo Messias depois do verdadeiro. Pode muito pouco, entendeu? E sendo que a referência desse Messias é o outro que acabou de sair, né? Agora mesmo, o Luiz Roberto Barroso, que esteve nos Estados Unidos como observador do processo eleitoral de lá, referendou as questões positivas do nosso processo eleitoral e o processo de voto eletrônico. Certeza, entendeu? Com certeza. Com certeza. Então, gente, não tem cabimento. Os Estados Unidos deram o exemplo de um país subdesenvolvido, o que não é o caso deles, entendeu? Vocês acham que eles vão mudar, vão mexer nessa receita ou não? Edinho? Se eles tivessem uma maioria ampla no Senado, fariam sim.
não tem a menor chance de conseguir, porque o Senado está muito equilibrado, provavelmente vão perder, não vão ter maioria no Senado, sequer vão empatar. Portanto, não tem chance disso acontecer, porque é isso que já deu as últimas 2 ou 3 vezes que os republicanos tiveram presidente, eles foram eleitos perdendo o voto popular. Não, das últimas 10 eleições, 7 foram os democratas ganharam os republicanos, né? Não, os democratas ganharam o voto popular nas últimas 10, acho que 7. Então, não, mas eu sei, mas aí foram 4, eles ganharam. Então é isso, são 3 mesmo. Então 7, 3, eles perderam 3 eleições para os republicanos, ganhando o voto popular. Paulo Fraga, o Partido Republicano vai ser partido trumpiniano ou não? Vai voltar ao normal? Essa é a questão de $1 milhão, hein? Vai ser o partido do quê? Do Trump. Olha só, se você pensar no... As pessoas respondem aos incentivos, né? Os economistas adoram essa frase. Se você olhar que fortaleceu a posição republicana na Câmara dos Deputados e no Senado não teve grandes perdas, eu acho que o Trump vai continuar sendo muito influente. Muito influente. Muito influente, Paulo Fraga não é dono. Hoje em dia ele é dono. Inclusive ameaçando as pessoas. Não, eu não sei pelo menos ele se coloca como tal, né? Eu concordo com o que o Manuel está ponderando. Eu acho que ainda é cedo para poder fazer uma avaliação mais concreta. Agora, indiscutivelmente, ele, que era um outsider, hoje exerce uma liderança no partido inegável, até porque ele tem por trás 65 milhões de votos, né? O que eu não sei é de que maneira ele vai se comportar daqui para frente e se esse estilo belicoso, irresponsável, ou aético, ou antiético, e tudo aquilo que representa o tipo de gente que ele é o que o Partido Republicano vai querer, sob o ponto de vista de levar para diante, entendeu? Elísio, você acha que o Partido Republicano, para se fortalecer, com aspas, que se fortalecer tem de ter, pode apostar no Trump como uma liderança maior dentro dele? Eu acho que ele acabou dentro do partido. Isso é a minha opinião muito pessoal. Na realidade, já existia uma resistência muito grande a ele, inclusive várias lideranças importantes dos republicanos não caminharam com ele nessa eleição. Eu tenho a impressão que quando ele acabar a carga da caneta, e está acabando a carga, acabou o poder todo dele. É isso, Marcelo? É interessante, o Trump, né, ele não tem a cara dos republicanos, né, apesar dele ter meio que nem o Dória com o PSDB, né, ele tá uma influência muito grande do Partido Republicano agora, ele não representa as ideias de muitos republicanos, né, ele é um cara que ele só conseguiu entrar lá porque houve ao longo de décadas no sistema eleitoral americano uma democratização, assim, facilitou a entrada de outsiders nas estruturas dos partidos, uma coisa que não acontecia algum tempo atrás. E o Trump, com o poder midiático que ele tinha, com a grana que ele tinha, ele praticamente meio que comprou essa entrada dele no Partido Republicano. Ele é realmente um outsider, é um corpo estranho ali, né? Que se criou e tudo, mas fica essa questão que o Elísio levantou, assim, há muita resistência, né, em relação a ele. E apesar do sucesso relativo que o Partido Republicano teve nessa eleição, ele não representa as ideias de grande parte dos republicanos. Ele, antes de tudo, é um populista, né? Lula, inclusive, tem gente apostando nesse caminho que o Elísio indicou e o Marcelo ratificou, confirmou aí, de que acabado o governo, realmente não adianta nem ele querer notinha na coluna social na imprensa americana, que ele não vai ter. Se esvaziou de tal forma assim, com essa perda? Em termos nacionais, eu acredito que sim. Não tenho nenhuma prova do que eu estou falando e eu acho que não dá para chutar com muita convicção. Mas eu tenho a impressão que ele vai se esvaziar, mas não a ponto de ser uma figura
ignorada. Ele vai continuar liderando um grupo mais radical. É aquela turma, movidos por tristezas pessoais, por ressentimentos. Essa figura existe, votando em todos os malucos iguais a ele aqui no Brasil também. Claro que você vai encontrar um Trump em cada esquina no Brasil. Lá acreditaram na loucura dele. Ele não vai perder todo mundo, não. Vai continuar com os radicais e com os violentos que ele sempre teria. Ô Manuel, você viu que, para nossa alegria, nós fizemos parte do Bloco Progressista e o Elísio liderando o bloco conservador, né? É isso. Impressionante. Nós vamos ter que pedir ao Barbosa para que se conservador tradicional aos progressistas. É isso. Mas você sabe que tem Mas um você detalhe sabe que nós sempre interessante. fomos muito mais progressistas do que é. Mas você sabe que, dentro do que está sendo comentado, e que é difícil avaliar, na verdade, o que é que vai acontecer, tem uma perna nesse processo que é muito interessante, que é a perna da mídia. E a mídia, por incrível que pareça, numa declaração recente do Trump, ao vivo, 3 redes de televisão cortaram o sinal. Impressionante. Isso aí. Porque ele estava fazendo comentários duvidosos ou fake news, dizendo fake news. Massive victories in Florida, Iowa, Indiana, Ohio. Okay, here we are again in the unusual position of not only interrupting the President of the United States, but correcting the President of the United States. And Ari Melber, don't go far. Isso é um negócio que não tem precedente e é um verdadeiro absurdo. Cortem o sinal para aquilo que alguém está dizendo. Quem está ouvindo... Pois é, o seu juízo de valor e sobre aquilo que está sendo dito. Então, a impressão que me dá, e isso é apenas um dos exemplos, é de que a mídia vai ser cruel com ele, entendeu? Marcelo ia falar alguma coisa? Não. Eu estou... tá a realidade paralela, né? Que não um Trump como candidato, como uma pessoa qualquer, mas como presidente dos Estados Unidos, né? Alegando coisas sem prova nenhuma, enfim, né? Em rede nacional, gerou essa reação, né? É muito sério, é sem precedente mesmo, né? Não tem, nunca se pensou que isso fosse acontecer, né? Enfim, ele alegou na eleição passada que ele ganhou, ele já só disse que só aceitaria se ganhasse também. Ele não aceita, ele bota em xeque o sistema político e eleitoral democrático o tempo todo, né? O populismo de direita está em crise no mundo inteiro, não foi só o Trump, não. Agora, só para fechar esse papo, que ele não, quer dizer, fechado no dia de hoje, que ele vai continuar, não termina aqui, os milicianos e os narcotraficantes cariocas e fluminenses morreram de inveja, né? Em alguns comícios em estados americanos, todo mundo de arma no coldre, né? Exibidos, sem nenhuma repressão, ninguém falando nada. Aqui, se eles fazem isso, chega a polícia e avacalha com tudo, né? É um país muito interessante, os Estados Unidos da América, aliás. Pro bem os ou Estados pro Unidos mal? da América são muito interessantes. Pro bem ou pro mal, né, Barbosa? Uma democracia, né, onde você tem os dois lados, né? Melhor e o pior, convivendo, não digo harmoniosamente, mas convivendo com limites, com cada um tendo seu espaço. Se liga em que, Lula? Na eleição para prefeito. Aqui, aliás, tem alguns malucos também candidatos, alguns trumpistas, e vai ser uma eleição que parece que o segundo lugar ainda não está determinado, eu digo para o segundo turno, né? O primeiro turno parece evidente que é o nosso ex-prefeito, e no segundo lugar, para ir para o segundo turno, nós estamos aí em dúvida com a delegada Marta Rocha e com o nosso Marcelo Crivella. A gente está ligado nisso porque é muito importante para o Rio de Janeiro que a gente não tenha mais um maluco no comando, embora pareça difícil que não seja um doido, ou de uma vez,
ou em termos administrativos? Lula, só uma observação. Nosso prefeito de quem, cara pálida? Do Rio de Janeiro. Você é carioca. É Eu verdade. sei que você nasceu. Eu sei que você não nasceu aqui, mas você foi batizado e registrado aqui. Filho de diplomata, é brasileiro. Não, eu fui batizado em Buenos Aires, tá? Ah, é? Também? Pelo cardeal de Buenos Aires. Quedinho, aproveita que botou a colher no ensopado aí, você se liga em quê? Eleição obrigatório, mas além disso eu me ligo na vacina da Pfizer, né? 90% de eficácia, é muito bom. Tudo indica que até o final de novembro ela está em condição de ser analisada pela FDA, que já aceitou um processo rápido, ou seja, ela vai passar na frente de outros remédios lá, de outras coisas que estão sendo analisadas. Bom sinal. Isso não quer dizer que em janeiro está tudo resolvido, mas quer dizer que no primeiro semestre do ano que vem a coisa já andou bem. Elisa Pires, se liga em quê? Rapidamente, no próximo treinador rubro-negro. Oh, meu Deus. Eu posso ser o próximo? Pode, Paulo. Pode. Se você- Além dos pontos que já foram comentados, eu vou me fixar no que o professor Elísio disse. Nós, membros de uma nação com 45 milhões de eleitores, estamos agora na expectativa de quem vai substituir Dominique Torren. Isso. E as nossas fontes, Elísio, você pode comprovar de que vai ser quem? Jesus! Não. Nosso publicitário. Lúbia! Lula não lhe querem bem mesmo. O negócio aqui. Agora ficou claro. Não, mas pelo salário que eles ganham, pô, eu iria. Não entendo chogas de futebol, mas eu iria. Marcelo Pereira, para fechar com chave de ouro essa rodada do Se Liga em quê? Estou ligado para ver até onde o Trump vai com as alegações dele lá nos Estados Unidos e como a justiça de lá vai se comportar em relação a elas. Agora, os memes são os mais maravilhosos do mundo, né? Incrível, super né? Produzidos. Ri muito, realmente. ri muito. Senhores, semana que vem acredito que tem mais Trump, tem mais Biden, tem mais ele, principalmente nossa eleição aqui, que a gente vai estar dentro dela, já tendo uma perspectiva, pelo menos de um segundo turno, que nos parece inevitável. Até a semana que vem.